Olá, nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao espaço Marco Ackeiro e falando pela terceira semana consecutiva do livro 1917-2017, O Século Sem Fim. Esse livro, como nós comentamos no último encontro, ele foi concebido a partir da perspectiva de dar à literatura um espaço na história, ou de agregar à história conhecida, a história oficial, um olhar que vem da literatura. Porque nós sabemos que o que passa para a história são aqueles grandes feitos, são os feitos que são registrados nos livros, nas apostilas. Porém, a história ela é feita no dia a dia, a passos curtos, a passos de indivíduos que vão carregando pedra, né? Que vão no seu esforço diário pela sobrevivência, pela vida, pela felicidade, vão construindo a história. E é nesse sentido que um conto, como o conto da Flávia Helena, que se chama Boa Vontade, tem uma personagem como a Antonieta, que é uma personagem que agrega em si os sonhos e as frustrações de milhões de mulheres daquela época, da época atual e possivelmente de épocas futuras ainda, durante algum tempo. Que é o sonho da autonomia, é o sonho da independência, é o sonho de poder viver a sua própria vida sem ter que se colocar à disposição da felicidade dos outros e colocando a sua em segundo plano. Sobre essa personagem, Antonieta, nós falamos na semana passada, quando nós também falamos sobre o conto do José Martino, O Menino Elefante, e falamos também sobre o conto da Silvana Guimarães, Premonições. Ambos, os dois últimos, retratando acontecimentos ficcionais que são ambientados, são contextualizados no momento, né, histórico em que se dá, segundo consta pelos relatos que nós temos, o aparecimento da Virgem de Fátima em Portugal, envolvendo os 3 pastorinhos sobre os quais a gente falou semana passada. Hoje a gente vai falar sobre o conto da Henriette Fernberger, que se chama Horas Cinzentas, sobre o conto do Joaquim Manuel Botelho, que se chama Os Bichos, e, por fim, sobre o conto da Micheline Berunsky, que se chama Bandeira no Metrô. Esses 3 contos, eles têm em comum o fato de retratarem situações ficcionais que têm uma conexão com a realidade, né, com fatos históricos registrados, que são a publicação de A Cinza das Horas, que é o primeiro livro de poesias do Manuel Bandeira, poeta pernambucano, nascido em 1866 e falecido em 1968, que chegou a entrar no curso de arquitetura da USP, mas teve que sair por conta da tuberculose, que ele achou que eu levaria muito jovem ainda, mas não levou, ele teve uma vida longeva, morreu com 90 anos. E o conto do Joaquim Botelho trata sobre a grande seca que atingiu o Ceará em 1915, seca retratada pelo romance de Raquel de Queiroz, o 15, aliás. E então a gente vai começar pelo conto do Joaquim Maria Botelho, que é um conto narrado em terceira pessoa, mas com a perspectiva, o narrador adota a perspectiva de uma das personagens, que é a personagem, eu diria, central do conto, que é um menino que sofre de deficiência cognitiva. Como eu disse, esse conto, a história se passa em 1917. Nós sabemos que em 1915 o Ceará foi atingido por uma das maiores secas da sua história, uma seca que, embora poucos de nós saibamos, ela foi responsável, aliás, a seca não foi responsável foi a decisão humana, decisão dos políticos, mas a partir dessa seca criaram-se campos de concentração no Ceará, campos de concentração que detinham os que fugiam, né, da seca e buscavam a chegada à fortaleza. Então eles eram ali parados naqueles ambientes cercados com arame, ambientes que continham milhares de pessoas,
o Botelho fala em 8.000 pessoas, aqui é o final do texto dele, e ali as pessoas ficavam sendo precariamente alimentadas, vivendo precariamente em uma situação de campo de concentração. Então, os campos de concentração não são só da Alemanha nazista, eles existiram também no Brasil, em alguma medida a gente pode dizer que ainda existem. E esse personagem, então, ele é abandonado pela família, que não tem como levá-lo, a menos que eles próprios morressem, e ele fica. E o olhar dele é o olhar de alguém que vislumbra a presença dos animais, que vislumbra a ausência da família, que vislumbra, que sente, que traduz o silêncio, que é um silêncio que também o incomoda, embora o barulho de quando as crianças estivessem na casa, brincando com ele e ofendendo e agredindo também o incomodassem. E ao final nós vemos, o Joaquim Botelho nos mostra a família recebendo a irmã que tinha ficado, né, foi a última a se juntar ao grupo, recebendo a irmã, que então faz um relato sobre o que teria ocorrido com o irmão. É um conto muito bonito e é um conto que, como eu disse, retrata a cena, a casa vazia, o espaço abandonado, a partir da perspectiva desse menino que sofre dessa deficiência e depois sofre a dor do abandono, junto com bichos que também ficaram no local. E o título é justamente Os Bichos. Os bichos, na verdade, a gente vê que não são apenas os bichos. Os bichos são os seres humanos. Os bichos é a família, ali cercada, ali acuada, nesse campo de concentração, como se fosse um animal, como se fossem animais. Aí nós temos dois contos também muito bonitos, muito interessantes. Em especial, eu me referiria ao conto da Henriette Effenberg, pensando em termos de beleza, pelo lirismo com que ela retrata o envelhecimento de um senhor forte. É um conto que ao mesmo tempo dialoga com A Cinza das Horas, que, como nós dissemos, foi o primeiro livro de poesia publicado pelo Manuel Bandeira, e também dialoga, em uma medida bastante significativa, com o conto Feliz Aniversário, que se encontra no livro Laços de Família, da Clarice Lispector. O final do conto, especificamente, ele nos lembra a cena vista por nós no Feliz Aniversário. Trata-se de um senhor sexagenário, aliás, centenário, ele vai fazer 100 anos, e a história é contada também a partir da perspectiva dele, né? Em um dado momento ele é uma pessoa rebelde, uma pessoa que se entende como rebelde. Aos 85 anos ele deixa o cabelo crescer, ele amarra o cabelo no rabo de cavalo, ele coloca brinco na orelha esquerda, brinco de brilhante, que depois é roubado, e a condição financeira do personagem é uma condição financeira muito boa, ele é uma pessoa rica. Ele se questiona sobre quando é que a vida começa a perder sentido. E aí ele se coloca alguns momentos, seria a viuvez, teria sido quando ele ficou viúvo, teria sido quando ele esqueceu a senha do cartão de crédito, teria sido quando ele deixou de responder as perguntas, ou teria sido quando ele deixou de ser questionado. Mas por um momento ele vence esse pessimismo e ele admite que se sente orgulhoso por ser, depois de morrer, lembrado como sendo aquele patriarca que possibilitou a riqueza da família, que possibilitou a boa sorte da família. E que essas imagens de fragilidade, essas imagens de decadência física, elas seriam esquecidas. Elas seriam talvez lembradas pelos cuidadores que eram muito bem pagos. Então a Henriette, ela escreve, ela desenvolve essa narrativa entremeando algumas passagens com poemas do A Cinza das Horas, do Manuel Bandeira. Um texto muito bonito e um texto bastante lírico. Partindo do mesmo fato histórico, ou seja, o lançamento do livro A Cinza das Horas pelo Manuel Bandeira em 1917, a Micheline Verunsky escreve o conto Bandeira no Metrô. É um conto uma situação bastante moderna, né? Nós vemos ali no metrô, é um conto narrado em primeira pessoa, a maioria dos contos do livro é em terceira pessoa, mas este é em primeira pessoa, e a Micheline, o narrador da história criado pela Micheline, é um jovem universitário
que anda com uma certa frequência de metrô e, estando na estação metrô rumo Itaquera, me fugiu agora o outro não, mas em direção a Itaquera, na estação, exatamente na estação Marechal Deodoro, entra uma figura que o faz despertar daquele torpor em que ele se encontrava, olhando apenas os pés das personagens. Porque o conto começa com o narrador falando dos pés das personagens, os sapatos, os tênis, as sandálias, os escarpins, vai falando do que as personagens calçam. Até que quando para na estação Deodoro, ele ergue por alguns segundos, é alguém obviamente entediado com aquele metrô cheio, provavelmente é o que a história nos passa, é algo que se acontecer todas as semanas, com frequência, ele como um usuário do metrô, aí ele olha e ele enxerga alguém que ele reconhece. E esse alguém que ele reconhece seria o Bandeira. E ele fica olhando, ele fica atento, ele fica tenso, ele fica curioso, ele fica querendo talvez se dirigir à pessoa para perguntar, não tem coragem, mas muito constrangidamente também tira o celular e tira uma foto do Bandeira. O Bandeira levanta na estação Anhangabaú e, enfim, se corta a comunicação, ainda que visual apenas por parte do narrador. E ele fica muito frustrado, mas ele pensa, pelo menos eu tenho aqui uma foto dele, né? Eu vou poder rememorar, vou poder postar nas redes sociais e vou poder falar do meu encontro com Bandeira no metrô. Mas quando ele vai pegar a foto, né, quando ele pega o celular para olhar a foto, ele verifica que não existe mais nada, que existe ali um borrão, um clarão. Ele fica muito frustrado, conta para as pessoas acham interessante, mas duvidam dele, né, acham curioso e riem dele e não acreditam. E ele vai vivendo, rememorando aquilo fica na cabeça dele, ele dorme, até que num certo dia, muito tempo depois, alguns meses depois, ele novamente vê o Bandeira entrando na mesma estação. Só que aí, antes de o Bandeira descer, ele consegue, antes de perder o Bandeira de vista, ele consegue estabelecer contato. E aí, eu não vou contar o final, que é para vocês darem uma olhada, conferirem por si sós. É um conto que vale muito a pena, é um conto bem interessante, que a Michaeline Berunsky conduz com a habilidade que ela tem como narradora, como ficcionista que ela é. Bom, a gente para por aqui e na próxima semana ainda a gente fala de 1917, 2017, o século sem fim. Beijo.